Jesus está dizendo: olha, vocês têm que focar numa coisa, ir para Jerusalém, lá eu cumprirei a promessa, derramarei sobre vós o meu Espírito, e depois vocês serão as minhas testemunhas. Vocês não têm que estar se ocupando maiormente, acima de tudo, em primeiro lugar, com questões teológicas difíceis. Vocês estão perdendo tempo demais em saber quando o reino será restaurado. Anuncie a chegada do meu reino. Vocês são embaixadores do meu reino, e eu enviarei o Espírito para que vocês sejam agentes de transformação em prol desse reino. E aqui nós temos uma primeira palavra, uma questão a se pensar: será que nós estamos nos ocupando demasiadamente com questões secundárias, enquanto o que é mais importante, testemunhar de Jesus, falar do Evangelho, está ficando em segundo lugar? Será que nós não estamos gastando energia de forma desnecessária com assuntos que fogem à nossa compreensão, à nossa capacidade de entender? Infelizmente, é uma constatação. É isso que está acontecendo em muitos arraiais cristãos. Nós estamos discutindo governo de igreja, forma de batismo, questões relacionadas a dons, dispensação e por aí vai. Há problema em discutir essas questões? Não. Estou fazendo uma crítica àqueles que se debruçam sobre essas questões complexas? Não. Eu mesmo, na minha intrepidez e ousadia, me envolvo com essas questões. Mas a partir do momento que nós fazemos disso algo prioritário na nossa agenda cristã, nós passamos a deixar o reino de Deus em segundo lugar, e aquilo que é mais importante, anunciar Cristo. O que o mundo está precisando, em primeiro lugar, urgentemente, não é de pessoas que falem com precisão doutrinária e teológica os assuntos que estão na Bíblia. O que o mundo está precisando é conhecer Cristo da forma mais pura e simples possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque, ao que me parece, às vezes nós tornamos o Evangelho algo tão complexo, problematizamos de uma tal forma as Escrituras, que a sensação que alguns irmãos mais recém-chegados na fé têm é que eles não são capazes de falar de Jesus. Porque parece que você, antes de pregar, anunciar o Evangelho, você tem que alcançar precisão máxima. E isso não é verdade. Mais uma vez, eu não estou criticando quem busca aprimorar a sua visão sobre doutrina e teologia. É bom, é necessário, mas é uma atividade que muitas das vezes se restringe a mestres, a doutores, aqueles a quem Deus chamou para este fim, para uma obra específica. Você que aceitou Jesus ontem, você já experimentou o poder do Evangelho na sua vida. Portanto, você já pode testemunhar: Jesus, Ele me perdoou. Jesus, Ele me transformou. Jesus, Ele agora me deu a paz. Jesus me fez sentir a verdadeira alegria. Jesus me deu o seu Santo Espírito. Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Jesus agora é o meu Senhor. Isso é testemunhar. Mas Lucas, aqui em seu livro, ele também vai trabalhar um outro sentido para a palavra testemunha, que tem a ver com o testemunhar sobre uma causa. E nós podemos fazê-lo porque o Espírito Santo, que conhece a Deus muito bem, porque sonda suas profundidades e nos revela, Ele está em nós. E Ele nos dá o poder de testemunhar, de anunciar Cristo com vivacidade, com convicção, com toda certeza, porque Ele está habitando o nosso ser. Então, uma questão que nós queremos destacar ainda mais é que Jesus, Ele queria que os discípulos focassem em algo muito importante. Antes de sair por aí falando de mim, eu quero que vocês sejam revestidos de poder. Você pode falar de Jesus sem ser uma pessoa revestida de poder. Você pode falar com inteligibilidade sobre Cristo, sem, contudo, ser uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo. Pode perfeitamente.
Eu conheço pessoas que dominam o vocabulário bíblico com uma maestria impressionante. Fala de Cristo de uma forma surpreendente. Decorou todas as equações dos evangelistas quando eles narram sobre Cristo. Consegue reproduzir todas as proposições do Evangelho de Jesus. Deixa muitos, do ponto de vista intelectual, impressionados. Só que são vazios, são inócuos, não possuem a graça do Espírito, a unção do Espírito, o revestimento do poder que vem do alto. E o que faz a diferença não é simplesmente o ato de falar de Jesus, é o poder com que eu falo dele. Porque nós estamos lidando não com seres meramente intelectuais, mas com seres que possuem alma, espírito, coração pecaminoso, consciência cauterizada pelo pecado. Ou seja, eu preciso muito mais do que conhecimento, muito mais do que poder de comunicação, muito mais do que habilidade. Eu preciso de um poder sobre-humano, algo sobrenatural, revestindo as palavras que eu pronuncio, revestindo as palavras que eu estou falando. Eu preciso do Espírito Santo. Por quê? Porque só Ele é quem pode levar a palavra ao coração. Só Ele é quem pode convencer da justiça, do juízo e do pecado. Somente Ele é quem pode revelar Deus. Somente Ele é quem pode quebrantar o coração. Somente Ele é quem pode remover a crosta da consciência cauterizada pela iniquidade. Somente Ele é quem pode, com a sua graça, trazer, seduzir o pecador a que vem aos pés da cruz. Somente Ele é quem pode iniciar o homem no processo da regeneração, purificando, santificando, limpando, lavando. Só Ele é quem pode trazer retidão moral. Somente Ele é quem pode trazer bálsamo para curar as feridas que o pecado causa nas pessoas. Somente Ele pode manifestar a excelência, a majestade de Cristo. Somente Ele verdadeiramente pode encher o homem de Deus. Somente Ele é quem pode selar o homem para o dia da redenção. Somente Ele é quem faz essas coisas. Então eu posso pregar com muita habilidade, sem, contudo, alcançar resultado algum. A pior coisa que existe é, abre aspas, uma testemunha de Jesus autoconfiante, que acha que a sua pregação bonita, que a sua pregação profunda é o suficiente para alcançar o coração empedernido do pecador. Isso é uma soberba, é uma arrogância. Nós precisamos nos voltar para os pés da cruz e dizer: Senhor, me reveste com teu Espírito, me capacita com aquele poder com o qual os teus discípulos na igreja primitiva testemunharam do teu amor. Se você for crente de verdade, tem o Espírito Santo, for uma pessoa piedosa, você vai ver o abismo enorme que há entre a realidade daquela igreja missionária e poderosa, que tinha suas dificuldades, suas tentações, seus problemas, mas que era vigorosa no campo de batalha, para a igreja de hoje. Hoje nós temos uma igreja poderosa em termos numéricos, poderosa em termos econômicos, poderosa em termos políticos, em termos culturais, em termos sociais. Temos grandes intelectuais, nós temos influência midiática, nós temos pessoas altamente preparadas, nós temos acesso fácil à informação. Os crentes primitivos não tinham uma Bíblia como nós temos, o que eles tinham era uma Torá e não era todo mundo que tinha acesso. Hoje nós temos o Antigo e o Novo Testamento, nós temos Bíblia de todo jeito, nós temos facilidade de pregar o Evangelho. E o que é que nós estamos fazendo sentados, acomodados? Nós estamos esperando Deus, Ele gritar e bradar forte na nossa alma e dizer: levanta! Eu te chamei, não foi apenas para te salvar, mas foi para ser agente de transformação neste mundo. Queridos irmãos, nós precisamos urgentemente nos despertar, se é que nós somos testemunhas de Jesus. E o que é testemunha? Testemunha não é alguém que leu a Bíblia de ponta a ponta e decorou um monte de versículo, que consegue falar sobre Deus de uma forma larga e profunda e teologicamente. Na verdade, testemunha é alguém que andou com Jesus, que anda com Ele em oração, que sente o cheiro dele. Permita-me essa colocação. É alguém que anda em comunhão com Ele. Às vezes não sabe falar muito bem, mas anda com Jesus. Não sabe se expressar teologicamente com precisão, mas é revestido com o poder do alto. Vale mais ouvir essa pessoa do que alguém que é fino em
teologia. E eu não estou desprezando quem faz teologia, eu estaria dando um tiro em mim mesmo, chutando a minha canela, porque eu amo a matéria. A questão é o foco da mensagem. Você não precisa, a priori ou necessariamente, alcançar precisão técnica no seu conhecimento bíblico para falar de Jesus. Fala de Jesus, meu irmão, do jeito que você sabe. Agora fala dele, viu? Não fica falando de regra de igreja, não fica colocando imposição, não fica falando de doutrinas complexas. Fala de Jesus, fala de Cristo, anuncia Cristo, fala dele, da simplicidade dele, da beleza dele, da grandeza dele. Conta-se uma história, e eu não sei até onde ela procede com a verdade, que o Martinho Lutero começou a condenar muitas coisas do catolicismo romano medieval. E aí alguém chegou para ele e disse assim: ô senhor Lutero, o senhor está condenando tudo da igreja. Condenou os dogmas, as tradições, condenou as penitências, as indulgências, condenou toda a cultura. Você está destruindo a identidade da igreja. O que é que vai sobrar da igreja? Ele disse: Cristo. Porque a igreja, ela foi fundada nele, ela existe por causa dele, ela deve viver para a glória dele, ela é testemunha dele, é ele quem tem que ser manifesto, é a luz dele quem tem que se sobressair, é ele o eixo comum em torno do qual tem que girar o louvor, a oferta, o dízimo, a pregação, a direção do culto, as reuniões, as aspirações, o ministério do diácono, do presbítero, do evangelista, do pastor. Tudo tem que ser por causa de Cristo. Se eu estou na igreja é por causa de Cristo. A pregação tem que ser cristocêntrica, a leitura da própria Bíblia tem que ser Cristo. Jesus disse: olhar para as Escrituras, porque elas testificam sobre mim. Nós temos que louvar a Cristo. Se prega é porque Cristo me usa. Cristo é o objeto da minha pregação, é a inspiração da minha pregação, é a substância ou a essência da minha pregação. Na verdade, Cristo é a razão de ser da igreja, é a minha força, é a minha fortaleza, é a minha alegria, é a minha fé, é a minha esperança, é a âncora da minha alma. Aleluia! Cristo é o meio pelo qual eu posso me achegar a Deus, porque Ele é o único mediador. Cristo é, na verdade, onde Deus fez convergir todas as coisas, é o remidor, é o redentor. Ele é aquele que Deus revelou, o mistério oculto de Deus que agora nos foi revelado, é a promessa guardada pelos irmãos hebreus, pelos irmãos judeus, que agora foi revelada em carne e que agora é revelada através da Escritura e pelo seu Santo Espírito. Igreja, nós precisamos compreender isso. Nós estamos aqui por Jesus, nós vamos anunciar o Evangelho por Jesus. Portanto, a igreja que testemunha de Cristo, ela não limita a ação evangelizadora, o departamento de missão, a direção da igreja. Ela se compreende igreja, ela se compreende testemunha de Jesus. Ele diz: eu tenho que falar de Jesus, Ele fez coisa grande na minha vida, Ele é muito maravilhoso. Questione seriamente, ou sinceramente, a seriedade do seu cristianismo. Se realmente você e eu estamos em Cristo, se de fato temos o Espírito Santo, se isto não nos constrange a testemunhar de Jesus. Lamentavelmente, e aí eu vou entrar aqui num ponto crítico da pregação, porém necessário, mas também não vou me demorar. Esse texto, ele, de uma certa forma, ele é lido de maneira distorcida ou de maneira tendenciosa por nós, pentecostais. Eu acho que eu posso falar com certa autoridade porque eu estou nesse movimento há 20 anos. Por exemplo, o texto sagrado diz: descerá sobre vós a virtude do Espírito, sereis revestido de poder. E o foco do texto é: e sereis minhas testemunhas. Preste atenção, o foco do texto não consiste essencialmente na ação do Espírito, mas no resultado, que é Ele nos capacitando a falar de Cristo, porque Cristo é o centro, é o ponto principal. Mas aí nós, pentecostais, damos ênfase ao poder. Poder, ser revestido de poder, está aí.
E aí nós focamos isso de uma forma tão excessiva, e principalmente no contexto da adoração, que o que você vê são irmãos, abre aspas, cheios de poder, como dizem alguns pregadores, cuspindo fogo, arrotando o braço e pingando óleo, só que não é testemunha de Jesus. Isso é triste, porque a leitura, no caso, ela foi tendenciosa. Preste atenção na equação do versículo: descerá sobre vós, ou sereis revestido, e ser-me-eis testemunha. Ou seja, o Espírito Santo ele vai descer sobre vocês, não é para que vocês fiquem simplesmente pulando, gritando, sapateando, falando em língua, tendo visão, revelação e profetizando. Não. Aliás, se vocês se contentam com isso, vocês não estão entendendo a função, a missão principal do Espírito Santo. Eu lhes darei o meu Espírito para que vocês sejam minhas testemunhas. A consequência lógica é: se eu digo teu Espírito Santo, mas ele não me compele, não me constrange a testemunhar de Jesus, de duas uma: ou eu não recebi de fato o poder do Espírito, mas sim uma espécie de cartaz ou êxtase místico emocional. Na minha imaginação eu projetei alguma coisa, fechei os olhos e no meio do barulho eu comecei a dar glória bem alta e misturei com aleluia e glória a Deus e aleluia, aleluia, glória a Deus e glória a Deus, aleluia. E se você falar muito rápido, você cria um híbrido, daqui a pouco o híbrido parece com línguas estranhas. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Opa, o irmão está sendo batizado, a língua dele já está enrolando, por quê, irmão? É simples, porque ele está falando glória, glória e aleluia constantemente. E quantas vezes eu vi isso, alguém diz: olha, o irmão está sendo batizado, está queimado, está sendo queimado, porque começou a enrolar a língua. Mas me diga, quem aqui não vai enrolar a língua? Fale aí, glória a Deus 10 vezes e aleluia 10 vezes intercaladamente, para ver se você não enrola. Tomar cuidado, até engole a língua. E aí a gente fica tão emocionado com isso, tão empolgado, tão entusiasmado, que a gente vai se distanciando. Pelo amor de Deus, irmãos, não entendam isso como um menosprezo à forma como nós adoramos a Deus, que é muito caracterizado pela emoção. E eu não estou criticando isso. A questão é o foco maior: sereis revestido e sereis testemunhas. Eu tenho que questionar seriamente isso. Tenho falado de Jesus? Por onde você passou, ficou claro para alguém? Aqui passou uma testemunha de Cristo. Porque vou dizer, todo domingo, por volta das 5:30 da tarde, pastor Ozean, os testemunhos de Jeová vão lá na minha casa. Não é só na minha casa, eles vão em todo o quarteirão onde eu moro. Todo domingo à tarde é fatalizar. E onde passa um testemunho de Jeová, todo mundo sabe, ali lá vai um testemunho de Jeová. Porque eles falam mesmo, são educados, são polidos, se vestem bem. Eu, inclusive, os recebo carinhosamente, porque eles são muito gentis. E nós nos contentamos com um culto alegre. Ficamos satisfeitos e panturrados com o culto em que tenha línguas estranhas, em que tenha muita emoção e muita glória e muito poder. Mas se isso não nos coloca para fora, para sermos testemunha de Jesus na universidade, na faculdade, na escola, nos meios midiáticos, nas mídias eletrônicas, dentro do nosso lar, entre a nossa vizinhança, entre os nossos amigos, se você não tem coragem de levar Jesus lá para o meio esportivo que você faz parte, se você não tem coragem de conversar sobre Jesus, anunciar o Cristo, a este crucificado. E eu não estou falando de falar de Jesus como mestre da moral, como Augusto Cury tanto gosta de enfatizar, porque de certo modo alguns crentes fogem da missão verdadeira quando fala de Jesus apenas como aquela pessoa delicada, gentil. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aquele Jesus parece domesticado,
pecado, sabe, por uma visão humana. Aí a gente foca demais o Cristo que cura, o Cristo que absorveu a mulher flagrada em adultério, o Cristo que entrava na casa de um ladrão, o Cristo que sentava para comer com pecadores, o Cristo que abraçava aos desprezados, ao leproso, ao cego, ao surdo, o Cristo que gostava das crianças e que as crianças gostavam dele, o Cristo que valorizava as mulheres, o Cristo que ensinava com uma sabedoria fora do comum. Isso tudo é bonito, só que tem algo a mais a falar aí. Tem que falar de Jesus, o Cristo Deus, o Cristo Deus encarnado, o Deus que morreu na cruz, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que foi assunto ao céu, o Cristo que está sentado à destra do Pai, o Cristo que foi exaltado acima das alturas, o Cristo que vai voltar para levar o povo. É esse que nós temos que focar. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. As duas principais funções do Espírito Santo são santificar e capacitar para testemunhar de Jesus. Espírito Santo, o santo denota a natureza dele, ou seja, já está indicando a principal finalidade dele na nossa vida, é santificar, é limpar, é encurtar a tua língua, é tirar o sebo dos teus olhos, é fazer uma lavagem na tua mente, é alinhar o teu caminho. Porque existem várias formas de anunciar Cristo, de proclamar Cristo. Nós anunciamos Cristo pela proclamação verbal, pregando. Nós anunciamos Cristo através da nossa conduta moral, sendo pessoas corretas, honestas, sinceras, íntegras. Nós anunciamos Cristo através do fruto do Espírito, sendo pessoas longânimas, bondosas, benignas, mansas, humildes, etc. Nós anunciamos Cristo também através da manifestação do Espírito em nossas vidas, profetizando a Ele. E de que maneira nós estamos sendo testemunha de Jesus? Eu costumo dizer na igreja que pastoreio que se cada um de nós fosse uma testemunha fiel de Jesus, meu irmão, nesse mundo não tinha lugar para o diabo e para os seus demônios, não. Tu imagina cada crente aqui uma testemunha de Jesus assídua, vigorosa, inquieta, enquanto não enfiar Jesus na conversa. Você parou para pensar por um momento? Só que isso não cola com muitos. Por quê? Porque é se tornar chato, retrógrado. Alguém vai dizer que eu sou fanático. Interessante, né? O teu amigo pode falar de moda, tecnologia, ciência, política, cultura, economia, pode falar de amigos, pode falar de lugares, gastronomia, esporte, Copa, sei mais o quê. Só não pode meter Jesus na conversa, porque senão vai estragar, vai tirar o brilho, é ser religioso demais. Que conversa é essa? Se é testemunho de Jesus, não esconda, não fuja. Você teve uma experiência com Ele, Ele te deu de graça da água da vida, Ele te acolheu em seu seio, Ele te deu o Santo Espírito dEle, Ele te selou com o selo da autoridade, Ele te deu uma ordenança, Ele disse: ide pregai o Evangelho. E quem faz isso, Ele confirma com os sinais, porque os apóstolos resolveram cumprir o que Jesus mandou. Eles foram para Jerusalém, receberam o poder capacitador, ficaram revestidos. Pedro se levanta, começa a pregar o Evangelho com muita ousadia. Daqui a pouco quase 3.000 almas se convertem. Não demorou muito tempo, ele anunciou a Cristo de novo, quase 4.000 almas se convertem. E não demorou muito tempo, o Evangelho começou a se difundir, as pessoas começaram a abraçar a Cristo, o cristianismo começou a crescer, e isso incomodou as autoridades romanas, isso incomodou os doutores da lei. Daqui a pouco Pedro e João foram chamados para comparecer perante o Sinédrio, para dar satisfação sobre o que estavam fazendo, e lá lhes foi dada a ordem expressa: não aceitamos, lhes proibimos a que não fale mais no nome desse Jesus. E aí Pedro, na autoridade de Deus, revestido pelo Espírito Santo, já não é mais aquele Pedro que tem medo de morrer, já não é mais aquele Pedro acabrunhado diante de uma criada. Agora é um Pedro intrépido, corajoso, destemido, que encara o inferno, porque sabe o poder que recebeu, sabe que está servindo um Cristo que ressuscitou, que ele viu, subiu ao céu. Ele diz: importa-nos mais obedecer a
a Deus do que aos homens. Diz a Bíblia, irmão, que eles foram açoitados com vara e depois saíram alegres, dizendo: não somos dignos de apanhar por causa da mensagem do Evangelho. E saíram curando os enfermos, expulsando o demônio, libertando os cativos e oprimindo, anunciando a chegada do reino, chamando os homens ao arrependimento, anunciando as virtudes do Espírito. E durante todo o livro de Atos é isso que você vai ver: uma igreja perseguida, líderes sendo aprisionados e até mortos, as igrejas sendo destruídas, mas o Evangelho sendo divulgado, o Espírito Santo confirmando a palavra naqueles que ouvem. É isso que Deus quer fazer. Se a igreja se levantar e anunciar Cristo, manifestar Cristo, verdadeiramente assumir o seu lugar como testemunha de Jesus Cristo, Deus, ele entra em ação com a igreja, ele confirma a palavra da igreja. Ele só está perguntando: quem se habilita, quem se coloca à disposição, a quem eu posso usar, aonde estão os ceifeiros da última hora, a quem enviarei, quem há de ir por nós, com quem eu posso contar? É uma responsabilidade muito grande, mas está sobre nós. Ei, me escute. Será que eu e você temos essa consciência latente de que nós somos testemunhas de algo que nós não podemos silenciar, e que cada vez que você silencia, você não está apenas silenciando a sua voz, você está silenciando a voz do Evangelho? Deus te colocou naquele trabalho, no ambiente que você está frequentando, não foi simplesmente para você ganhar dinheiro e fazer a sua vida. Não foi simplesmente para você construir carreira, mas foi para que você anunciasse a Ele. E o teu tempo vai terminar lá. Será que ao você sair, alguém vai dizer: aquele irmão era uma testemunha de Jesus, era um servo de Deus, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, era uma mulher virtuosa, era um varão valoroso? Será que alguém poderá dizer, quando encerrar o seu curso, que por ali passou alguém apaixonado por Jesus, que não tinha vergonha de manifestar Cristo? Porque nós temos coragem de usar blusa com estampa de tudo quanto é personagem ou item atraente na nossa cultura. Mas quem de nós terá coragem de estampar Cristo no nosso coração, na nossa testa, de uma forma que todos olhem para nós e vejam Cristo? Manifeste-se, saia da caverna, levante-se, tome a bandeira do Evangelho, alce a sua voz, toque a trombeta de Deus. Jesus, ele está prestes a voltar para levar, para consumar o seu propósito com a sua igreja. Mas antes disso, ele está revestindo um povo com poder do alto. E o poder do alto não é para qualquer um, é para quem quer de coração, é para quem crê verdadeiramente. O Espírito Santo, ele está aqui dizendo: se você quiser, eu lhe revisto, eu lhe encho, eu lhe capacito, eu lhe habilito, eu lhe tiro a timidez, eu removo toda a vergonha, todo o medo. Eu quero te transformar em um arauto. O Senhor está à procura nesta última hora de uma igreja missional, uma igreja que se compreende missionária, uma igreja que não está contente em simplesmente receber bons ensinamentos, uma igreja que não está contente em simplesmente receber as bênçãos de Deus, uma igreja que está contente não em simplesmente ter comunhão com os irmãos, uma igreja que está contente não simplesmente em estar zelando pela boa doutrina, mas uma igreja que está ardente pelo desejo de buscar anunciar Cristo, de proclamar a Cristo, de tornar Cristo conhecido em todo lugar. Paulo disse: eu gastarei, me deixarei gastar, somente para que Cristo seja glorificado. Ei, igreja, o Senhor nessa noite, Ele está te chamando para que você se manifeste diante dEle. Se Ele falou ao teu coração, então nesta noite tome propósito diante do Senhor. Se verdadeiramente o Espírito Santo que reveste, que capacita, que habilita, Ele habita o seu ser, então comece a manifestar isso, porque o Espírito não foi dado para que você fique resistindo Ele, extinguindo Ele, entristecendo
sendo Ele. Não, Ele foi dado a você para te inflamar, assim como aconteceu com Sansão, que quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, ele agia com poder e autoridade, assim como aconteceu com Davi, quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, o coração dele mudou em outro, assim como aconteceu com os apóstolos, quando o Espírito Santo desceu sobre os crentes, não se ouviu somente línguas estranhas, não se viu apenas entre eles fogo e poder, se viu entre eles testemunhas se levantando, pessoas com convicção e autoridade, que não tinha medo de Roma, que não tinha medo do império, que não tinha medo da cultura. Oh, aleluia! Só quem pode adorar Ele, falar com Ele, diga: Jesus, me reveste. Diga: desce, Senhor, sobre mim a graça, a unção do Teu Espírito e me capacita. Só quem quer ser testemunha de Jesus, só quem quer ser, só quem quer ser, só quem quer manifestar o seu testemunho. Então, em nome de Jesus, receba do alto a graça do Senhor de forma generosa. Seja capacitado para sair daqui nesta noite e manifestar o que você é. Você agora é sal, você é luz, você é embaixador de Cristo, você é testemunha do Cordeiro. Anuncia Ele. Perturbem-se as nações, mas vamos anunciar o Cristo morto e ressuscitado. Pai, vem nesta noite. Há muitos crentes aqui, Senhor, nesta reunião, que ainda não compreenderam o que significa ser cristão. São pessoas, Senhor, que nunca foram discipuladas ou que não assimilaram o verdadeiro conteúdo do discipulado. Venha nesta noite, Senhor, abra o entendimento, desperta o coração dessa pessoa, porque nós estamos calando a voz do Evangelho quando silenciamos. Nós estamos entristecendo o teu coração quando te ocultamos das pessoas que se perdem no pecado. Quantas pessoas estão morrendo nas drogas, na prostituição? Quantos estão se acabando na corrupção, na ganância, na avareza? Cegos no entendimento, cegos alienados por causa das falsas religiões, dos falsos ensinamentos. Quantos jovens estão dominados por ideologias secularistas, por ideologias malditas, miseráveis? Quantos estão acorrentados pelo diabo, precisando que alguém vá lá com a libertação? Quantos estão caídos, precisando que alguém vá lá e estenda a mão, o Evangelho seja apresentado? Meu Deus, desperta a tua igreja, a tua noiva, dá uma injeção de ânimo em cada crente nesta noite. Eu creio que o teu Espírito Santo, Ele está aqui para operar maravilhas, e eu te peço, ó Deus, venha sobre cada crente e reveste com o poder do alto, dando cada crente autoridade, coragem, ousadia para pregar, para anunciar, para testemunhar. O Senhor nessa noite, Ele te perdoa e te limpa e te põe de pé outra vez. O Senhor te chamou para ser testemunha dEle. Não aceite ninguém lhe diminuir porque você não tem cargo ou porque você não tem um talento destacável. Você já tem o maior privilégio de todos. Você tem o privilégio de ser testemunha de Jesus. O mundo está precisando ouvir o teu testemunho. Jesus está querendo falar através da tua boca, e o Espírito Santo